Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, pedindo desculpas pelo imenso atraso, mas vai dar tudo certo. E para a gente não perder muito tempo, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus pela vida, gratidão ao Senhor Jesus por todos os ensinamentos, mestre que é, e chegam até nós até hoje, das mais diversas formas, para que a gente prossiga na caminhada evolutiva. Gratidão à Mãe Maria, que nos envolve e nos sustenta sempre. Gratidão a todos, os benfeitores espirituais, que estendem as mãos para nós, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão a Amélia Rodrigues por mais essa história. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, nós estamos na terceira e última parte do Espada e Fogo. Nós já vimos tanta coisa numa só mensagem. Nós vemos como era o pessoal daquela época em termos de religião, o clero, o esquema todo que era financeiro, que era mantido pela população. Nós vimos quais eram as profissões chamadas desprezíveis, seriam 4 listas. Né? Nós vimos que Herodes havia enfeitado o templo todo, né, para ver, conquistar a simpatia dos outros que ali estavam no templo, que ele enfeitou, até ouro ele colocou. Ou painéis de ouro maciço, madeiras famosas do Líbano e tal. Mas, quando Jesus chegou, a coisa mudou completamente de figura.
Então, a última frase que nós paramos na semana anterior foi essa daqui. Acostumados à hipocrisia, ao descrédito, e à quase indiferença pelas lamentáveis condições dos poderosos, os miseráveis lutavam pela sobrevivência, sépticos revoltados em incontáveis multidões. Ainda tinha os mendigos, né? Tinha gente que era assim, eu tenho que fazer um pagamento lá para o templo, vamos dizer assim, está me faltando a palavra agora, uma oferta ao templo. Sou muito pobre, eu vou caçar 2 rolinhas, vou oferecer uma ao templo e a outra eu vou comer. Muito mendigo, mas muito mendigo. Quem socorria os essênios na época de Jesus e depois as pessoas da Casa do Caminho. Os essênios davam tudo, 2 refeições, roupa, tudo, tudo, tudo. E se, por exemplo, os mendigos eles ficavam lá sentados em pontos estratégicos, porta do templo, etc., que sabiam que as pessoas iriam passar por ali. E uma vez passaram por ali, recebendo uma esmola, gente, aquela esmola era abençoada. Então, as pessoas, principalmente em épocas de festa, que davam esmolas, essa esmola era considerada abençoada. Então, tinha de tudo. Tudo, tudo, tudo. E as pessoas buscando sobreviver. E aí nós começamos hoje a última parte, quando a Amélia Rodrigues nos diz assim. Quando ele começou a reverdecer, olha que imagem linda, aquele chão de deserto, quando de repente cai a chuva, Nordeste brasileiro. A chuva cai, fica verdinho, verdinho. Mal comparando a palavra de Jesus ao deserto dos nossos corações. Quando ele começou a reverdecer os corações com o seu verbo e apresentar o seu programa de amor, houve uma tremenda comoção social, qual se um raio rasgasse a noite escura do Oriente ao Ocidente, fosse o anúncio de um mundo novo. Os desesperados e tumultuados procuraram descobrir onde nascera a claridade e disputavam-na. Claro, imagina o povo, né, passando por tudo isso. Fora a quantidade de deveres, 613 dia. Havia a Torá oral e a Torá escrita, ambas com o mesmo peso. E o povo tendo que seguir isso tudo. E fora, né, a exploração econômica que eles sofriam. Então, quando chega alguém que fala para eles de esperança, que se preocupa com eles, que cura, e é eles que estavam contra, né? Porque a ideia era manter o controle do povo, continuar assim, está muito bom, obrigada, foram em cima dele. Então, era povão, multidões, vamos lembrar que no mínimo 5.000 homens. Então, ali está faltando nessa conta mulheres e crianças. Quando a hemorroísta foi procurá-lo, a multidão estava assim, ele no meio, e teve um momento que ela, na fé dela, ela falou assim, basta que eu toque na ponta da roupa dele. Ela falou, zum. E aí ele para e falou assim, quem foi que me tocou? Aí eu disse, peraí, tá todo mundo te empurrando,
Você quer saber quem foi que te tocou? Alguém me tocou porque eu senti que saiu de mim uma virtude. Ele sentiu que ela absorveu o fluido. Mas para a gente ter a noção de como era, imagina. Por isso que ela fala aqui, os desesperados e tumultuados procuraram descobrir onde nascer a claridade e disputavam-na. Toda a mansidão e ternura do Messias eram aplicadas para aplacar-lhes a revolta e dulcificar-lhes os sentimentos violentados. Esse mais um motivo pelo qual as pessoas esperavam, já que haviam dois polos muito bem divididos. Nobreza clerical, o clero em si, gente com muito dinheiro de um lado e o povão do outro. E o povão revoltado. Era tanta coisa pelas quais eles tinham que passar. Então, quando Jesus chegou, todo mundo estava crente que seria, assim, um rei. Aliás, a tradição de reis e batalhas no povo judaico era antiga. Só que esse ia ser diferente. Esse ia ficar do lado do povo e dar um pé em Roma. E Jesus chegou falando de paz, de perdão, curando, sim, mas buscando curar a alma, levando esperança para aquelas pessoas. Ele veio exemplificar a lei de justiça, amor e caridade. E até hoje, através dos ensinamentos da doutrina espírita, através do cuidado dos benfeitores espirituais, a gente tem essas informações. Ele está de novo conosco. Né? A gente tem, de novo, esse carinho, esse cuidado, essas palavras de esperança, de fé, de consolação. Mas a gente aproveita? Será que a gente dá a devida importância a isso? No Evangelho tem uma parte, então agora eu não lembro qual é o... É São Vicente de Paulo. Isso. São Vicente de Paulo, que recomenda que a gente deveria dar mais importância, se dedicar mais a estudar o Evangelho. Aprofundar, a gente deveria dar mais importância e se dedicar a estudar mais o Evangelho. E a gente lá faz isso? A gente é uma briga danada para a gente estudar os livros que a gente deveria. Vamos continuando aqui. A canção entoada na montanha, o sermão da montanha, né? As bem-aventuranças, em que Kardec didaticamente pegou frase por frase e aprofundou, tendo dedicado o maior capítulo, capítulo 5, aos bem-aventurados os aflitos. A canção entoada na montanha ressoava por toda parte, repetindo a promessa de paz, de justiça, de bondade. Gente, bem-aventurados, se a gente pegar o Evangelho, nós vamos usá-lo de qualquer forma daqui a pouquinho. Kardec começou com bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, e aí didaticamente colocou ao lado o Cristo Consolador. Né? Depois veio bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade,
Os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração, pensamento, pecado por pensamentos, adultério e tal. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a paciência, a cólera, a afabilidade, a doçura. Bem-aventurados os que são misericordiosos, todo o capítulo voltado para o perdão. Amar o próximo como a si mesmo, tal. E a gente temos aproveitado essas orientações. O que é que a gente tem feito baseados nessas informações? Como a gente tem vivenciado isso? Continua a dona Amélia Rodrigues nos falando assim: todos seriam saciados, socorridos, alimentados, felizes. Todos. Por isso que Kardec colocou o capítulo 6, o convite de Jesus: venham a mim, todos vós que estáis, né, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas, né, tem uma condição: ser brando, humilde, o fardo de Jesus é leve, a lei é suave, né? Amor e caridade. Como a dona Amélia Rodrigues ressalta, não se haviam dado conta, porém, da contribuição pessoal que lhe seria exigida, do esforço transformador que lhe seria imposto. Porque não é assim, né? Outros companheiros até podem acreditar nisso, que basta crer no Senhor Jesus e que será salvo. Bom, aí a gente tem, a doutrina espírita propõe o seguinte, coloca o seguinte, que não basta crer em Jesus, tem que viver a mensagem cristã, né? Aplicar os ensinamentos no dia a dia, dentro e fora da casa religiosa que a gente frequente, e mais, salvação do quê? Para a doutrina espírita, num círculo vicioso de reencarnações, repetindo erros, atrasando todo um processo evolutivo, atrasando toda uma conquista da felicidade. Perdão. Aí no livro Ceifa de Luz, Emmanuel, no capítulo... Ai, soluço. No capítulo 19, Emmanuel fala assim, pega uma frase das Irmãos da Montanha: bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E, efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências do planeta. Por que esse capítulo nos fala? Por causa, está aqui, ó, não se haviam dado conta, porém, da contribuição pessoal que lhe seria exigida, do esforço transformador que lhe seria imposto. O esforço de levar adiante a mensagem de Jesus.
Então, Emmanuel vai falando que necessitamos, talvez, mais ainda, dos obreiros do bem capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, dos que sabem ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, os que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, os que enxergam os problemas procurando solucionar em silêncio, os que recolhem confidências afetivas sem passar adiante, os que identificam os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas, os que desculpam ofensas, lançando no esquecimento, os que pronunciam palavras de consolo e esperança, levantando, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, os que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplo de tolerância, os que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, os que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, os que servem sem queixa, os que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. E no livro Na Cura da Alma, Irmã Maria do Rosário, página 34 e 35, alegria entre lutas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ela nos lembra, a gente está, às vezes, num turbilhão de lutas, né? No turbilhão das lutas terrenas que, às vezes, tens de enfrentar, prossegue buscando paz em teu coração e alegria em teu viver, para que transformes essas lutas em oportunidades de crescimento interior. Não te entregues ao desespero se as lutas não te trazem recompensas imediatas, nem te aborreças se aqueles com quem convives ainda não conseguem te compreender. Busca ânimo crescente para transformar cada espinho que te fere em flores abençoadas, cada pedra em que tropeças em força interior. Assim, de tropeço em tropeço, de luta em luta, vencerás as tuas próprias imperfeições para o Pai da vida poder chegar um dia, pleno de vitórias que conquistarás sobre ti mesmo. Aceita com humildade o cálice de amarguras que a vida te oferecer, pois aquilo que parecer amargo será, por certo, o néctar sagrado para a conquista, para a tua conquista de luz. Levanta-te a cada dia com um ânimo renovado e prossegue servindo ao teu próximo em nome de Jesus, e o Pai recompensar-te-á por aquilo a que fizeres jus. Alegria, filho meu, alegria em todas as situações, mesmo que as lágrimas encharquem os teus olhos, mesmo que as angústias oprimam o teu coração, transforma cada lágrima em sorriso e cada angústia em paz interior. Continuando aqui, com Dona Amélia Rodrigues. Em plena primavera emocional, que jamais seria vencida por qualquer tipo de outono, ele surpreendeu os ouvintes de comensais do seu amor, enunciando: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai, o filho de sua mãe, a filha de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa.
Nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 23, onde está meu Evangelho. Acabei de usar, então vamos... Está em algum canto aqui, gente. Espera aí, achei. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é a estranha moral, no item 11, o item não vim trazer a paz, mas a divisão. Será mesmo possível, Kardec desenvolve, que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em me atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele que as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. E aí, lá no item 16, Kardec vai explicando o seguinte: quando Jesus fala, não creas que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creas que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. A gente vê isso, né? Cansados, afinal, mas vai chegar um momento em que, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104, a espada simbólica, sobre a mesma frase: não cuideis de vim trazer paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus 10, 34. E Emmanuel comenta que muita gente, assim, como assim, né? Porque vê esse ensinamento, porque qual é o nosso conceito de paz? Porque o nosso conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Para nós, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados,
rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo da ociosidade e sustentando-se e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar a tranquilidade desses jaez. E, em contraposição, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. Oi, para quem está me vendo, tem 2 pessoas espiando aqui. Hoje eu comecei bem tarde, peço desculpas. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. E continua Jesus. A surpresa ainda não alcançara o clímax quando ele afirmou: vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, sendo que não, senão que ele se acenda. Tenho que ser batizado com o batismo, quanto me sinto desejoso de que se cumpra. Tá, o que é isso? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo ainda, mesmo capítulo 23. Vim lançar fogo à terra para expungir-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais, diz Kardec, esmiuçando as palavras de Jesus. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. E no Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, página 354, aqui. Na guerra cristã, nós somos remetidos ao Reformador de junho de 1953, na página 142. Quem abraça os princípios cristãos se converte em soldado daquele que nos disse: eu não venho trazer a paz e sim a espada. Olha a responsabilidade. Nessas palavras, o Senhor refere-se claramente à guerra que nos achamos alistados para o serviço ativo. Onde é que é o campo de batalha? Na intimidade de nós mesmos. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do nosso egoísmo multissecular. Plano de combate, estruturado no Evangelho Redentor. Nossas armas são invariavelmente o amor, a compreensão, a piedade e o auxílio incessantes. Reconhecemos, pois, que o discípulo da Boa Nova é alguém que se bate contra as deformidades espirituais de si mesmo, trabalhando constantemente pela própria melhoria, de modo a atingir a vitória sobre si próprio, a única que, efetivamente, constitui a glória do espírito imperecível para a vida abundante. Achamos-nos, desse modo, em luta áspera, na fortaleza do próprio coração.
informados de que não é possível a movimentação de nosso trabalho fraternal sem inimigos em tarefa ativa, por expulsar os velhos sentimentos delituosos que se aninham em nossa alma sob a capa respeitável da dignidade pessoal e a fim de incorporarmos à vida íntima os ensinamentos vivos do Mestre Salvador. Vamos continuando aqui. O Senhor da brandura e das mercês certamente não se tornaria um guerreiro infeliz, um guia belicoso, um vassalo da loucura. Viera, sim, para separar a verdade da impostura, dividir as famílias nas quais se lhe vinculariam os membros, enquanto outros o detestariam. Quando a gente se torna espírita e as outras pessoas não nos entendem dentro de casa, a gente pode ouvir umas frases clássicas. De novo para o centro? Está ficando fanático. Leva a cama, dorme lá. Lançava para o futuro a advertência de que se teria de eleger Deus a Mamon, o dever ao engodo, a aceitação ou a negação ao crime e ao vício. O fogo purificador da verdade seria ateado, a fim de que o campo semeado e tomado por escauracho, ervas daninhas, tivesse que ser liberado da erva má, que, atada em feixes, seria queimada para salvar o bom grão. O agressivo da linguagem forte era real. Tratava-se de uma decisão difícil, de uma definição de rumos. Com ele ou contra ele, nunca em postura de conveniência. E aí, no Livro da Esperança, Emmanuel nos alerta num capítulo muito interessante. Cristão sem Cristo. E ele vai falando, Emmanuel vai nos falando assim. Reverenciar o Divino Mestre com todas as forças da alma, no entanto, não menosprezar honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guardar-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estender os braços aos que chamam por ele na aflição. Fazer belezas na arte sem qualquer intuito de idolatria. No entanto, socorrer, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Pensar em Jesus, o rosto aureolado de amor, ao pintar um quadro, mas suavizar o infortúnio do que esperam por ele, os quadros vivos da angústia humana. Proclamar a glória de todos os ensinamentos dele, mas acerenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Gravar, escrever, né, sobre os ensinamentos de Jesus, mas assinalar também as diretrizes dele. Perdão. Com a energia renovadora dos seus próprios exemplos. Dedicar cânticos de fidelidade e louvor, mas ouvir os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Na hora da prece, buscar, rogar apoio e consolação, mas oferecer a ele mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui um novo estímulo à paciência. Perdão pela garganta. E ele fala uma frase preocupante. Através de numerosas reencarnações temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, latifundiários cruéis, piratas, guerreiros, todos reverenciamos Jesus pelas conquistas, do furto, pelos escravos, né? Presa fácil, melhor modo de oprimir. E aí nós temos um alerta. Agora que a doutrina espírita nos revela, o mentor claro e direto da alma,
ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, olha a condição, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Continuando aqui. A união das almas viria da separação das diferenças de anseios e de cuidados. A permuta das afeições transitórias seria por aquelas de eterna duração. E aí, no Evangelho, nós temos, no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, Lázaro, em Paris, 1862, a lei de amor. Ele nos lembra que a doutrina de Jesus resume, está toda resumida no amor, né? E que, em sua origem, o ser humano, o homem, só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto mais avançado, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido comum do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Continuando aqui, florações evangélicas, Joana, estamos quase chegando no final da nossa conversa de hoje. Uma baga de amor. Sabe uma uva bem pequenininha? Pois é. E aí que a gente, quando houve algum problema, quando a chispa do ódio lavrou o incêndio da malquerença, a gente se deixa carbonizar pelas chamas do desespero. O veneno da intriga chegou, a gente se permite a revolta, que se converte em injustificada aflição. Chega o chicote da calúnia, nós ficamos desanimados, e que se transforma em enfermidade difícil. Quando a nuvem da discórdia sombreou o grupo feliz das tuas amizades, julgaste abandonado. Né? Quando o fel do ciúme chegou, resvalaste na alucinação morbífica que te aniquilou as mais belas expressões de amparo pelo caminho redentor. Ácido da irritabilidade alheia te foi atirado, foste dominado pela fúria da reação desvairada, fazendo-te perder a abençoada ocasião de ajudar. Tudo porque esqueceste da justa e necessária dose de amor. Uma baga apenas teria sido suficiente. Se amasses, todavia, com legítima qualidade de amor, o ódio cederia lugar à expectativa do bem, a intriga se desagregaria, a calúnia seria dissipada, a discórdia se apaziguaria, o ciúme se teria anulado, a irritabilidade se dulcificaria e a vida, então, adquiriria a sua santificante finalidade. Com a moeda do amor se adquirem todos os bens da terra e os incomparáveis tesouros do céu. Os seus, continua, os que pertencem a Jesus, padeceriam para permanecer dignos, perderiam em um momento a fim de possuírem o reino de venturas depois. A grande separação se encarregaria da plena identificação, defluente da espada que decepa o mal e do fogo que purifica o ser das misérias morais.
As multidões ainda sucedem-se ansiosas. Os modernos templos da eterna Jerusalém religiosa do mundo, faustosos, entupidos de coisas preciosas e vazios de Deus, negociam da mesma forma que o antigo, o que foi destruído e não mais reconstruído, no alto da colina, dita sagrada, e a espada permanece erguida para separar o trigo do joio, a fim de que este, também reunido em molhos, seja queimado e suas cinzas tornadas adubos para futuras searas de abundância. Espada e fogo. Convido a todos que estão aqui, depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários, se alguém disse alguma coisa. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus pela nossa imortalidade, que de existência em existência nós vamos trabalhando o nosso interior, vivenciando a reforma íntima. Gratidão, Senhor Jesus, pelo seu convite, como nós precisamos desse convite, de aceitar esse convite. Gratidão aos benfeitores espirituais que estendem as mãos para nós, sejamos nós encarnados, desencarnados, e vão repetindo para nós os ensinamentos do Mestre Jesus. Gratidão a Maria por já ter nos deixado o seu mandamento, a frase das bodas em Caná, fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. E com a sua ajuda, Mãe, nós vamos conseguir. Gratidão a Amélia Rodrigues por mais essa história. Que todos nós possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Oi, Maria Eduarda. Eu que agradeço. Gratidão sempre. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.